Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Obrigada, Nilson. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Essa mensagem não foi lida toda, tem mais um ou dois parágrafos, mas ela é assinada por Jean-Marie Baptiste Vianney. Ele é o cura d'Ars. Ele foi contemporâneo de Kardec. Ele nasceu em 1786 e desencarnou em 1859, portanto, no período da codificação da doutrina espírita. E ele tem, quando a gente lê a biografia, existe inclusive um filme que a gente pode ser observado pelo YouTube, que traz a vida dele. Ele, acima de tudo, era uma pessoa muito humilde, nascido de uma família de muitas dificuldades, numa França dizimada pelo sofrimento de uma revolução sangrenta. Então, ele era com muita carência de ordem material. E não era somente essa carência de ordem material, ele também era pouco dotado, segundo as informações, segundo a percepção do clero, ele era pouco dotado de inteligência. E como ele era pouco dotado de inteligência, ele não poderia ter sido aceito nas fileiras do clero. Ele falava um dialeto, não falava o francês. Na região dele, ali perto de Lyon. Lyon é a cidade onde nasceu Allan Kardec, o professor Rivaio, e também é considerada a cidade dos mártires. Ele nasce ali perto e não aprende a língua, fala um dialeto, e quando ele vai para a escola, ele tem dificuldade com o próprio francês e muito mais dificuldade com o latim. E o latim era a língua que os padres rezavam as missas, celebravam as missas em latim. Então, era uma complicação que ele jamais poderia ter chegado à cura. Padre, cura é um sinônimo de padre, por isso que a gente vê falando a cúria metropolitana de Goiânia ou de outros lugares. Então, mas ele chega porque eles perceberam nele as grandes virtudes que ele tinha. Então, além da humildade, ele ainda teve a perseverança, porque ele insistia que ele gostaria de ser padre, ele queria ser padre. Desde criança, ele era muito religioso. Mas quando ele consegue o objetivo dele, ele é encaminhado para essa cidade, Ars, e essa cidade tinha cerca de 200 pessoas. Os habitantes da cidade eram cerca de 200 pessoas. E lá ele começou a fazer as confissões e aliviar as aflições das pessoas que iam ao confessionário. E às vezes ele passava horas, madrugada, recebendo a confissão das pessoas e dando o consolo, o alívio que elas necessitavam. E mais do que isso, ele realiza o trabalho também de muitas e muitas curas, de muitos processos de obsessão que foram curados. No final, a cidade era uma cidade que recebia milhares de pessoas, porque todo lugar que se fala que resolve problema, as pessoas convertem para lá, exatamente porque todos nós temos uma infinidade de problemas, então as pessoas iam para essa cidade para receber as bênçãos e a cura deste grande padre, e que, na verdade, era um médium, porque ele só curava pela mediunidade, ele era médium. Evidente que ele jamais usou essa palavra médium, porque existem alguns biógrafos que dizem que ele combateu com muito ardor as mesas girantes, quer dizer, ele combateu, enquanto encarnado, o trabalho realizado pela codificação do Espiritismo. Desencarna, vê que tudo aquilo que estava sendo trazido pela codificação era real e se manifesta na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, esta mensagem é ele consolando uma jovem que, embora tivesse sido pedida a presença dele, o amparo dele, a cura através dele, essa jovem não recobrou a visão. Então, ele está consolando essa jovem e dizendo que são as mesmas palavras trazidas pelos evangelistas, por Jesus. É preferível perder um olho do que aquele olho ser motivo de escândalo. E, nesse sentido de mediunidade, a gente chama a atenção, porque se era um padre,
Como é que poderia se ter a mediunidade? É porque mediunidade existiu e existirá sempre, em todos os níveis e em todas as religiões, ou independente de religião. Quando a gente volta lá no Velho Testamento, nós vamos ver muitos e muitos momentos de procedimentos mediúnicos. A própria manifestação, a própria intuição que o rei Davi tinha para acalmar o rei Saul através da música, já era um procedimento mediúnico. O Decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus, também é um procedimento mediúnico. Isso nós estamos falando de Velho Testamento. O Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, um dos livros do Novo Testamento, é chamado o Livro dos Espíritos, porque e muitos evangélicos até não admitem o livro, porque é um livro só de manifestação de espíritos mesmo. Mas a gente observa que existe a mediunidade no seio do catolicismo, com Santo Antônio, que foi um médium, e professor Eurípides tinha as mesmas características mediúnicas de Santo Antônio, um médium de cura também. Dom Bosco, que também foi contemporâneo de Kardec, Dom Bosco também fez muitas e muitas curas, e também houve aquelas previsões, profecias trazidas por Dom Bosco, inclusive a construção de Brasília, que está nas previsões, nas profecias de Dom Bosco. Aqui no Brasil, no século passado, nós tivemos padres médiuns também. Tivemos o padre Donizete em Tambaú, na década de 50, que fez muitas e muitas curas. Aqui em Trindade nós tivemos o padre Pelágio, ele era alemão, mas veio na época da guerra, fez muitas e muitas curas. Mas se a gente voltar para a Europa também, em outros períodos, a gente vai ver também freiras, Catarina de Siena, Santa Brígida também, que eram médiuns e realizavam muitas curas. Dentro do espiritismo, da doutrina espírita, nós vamos ver Dr. Bezerra de Menezes, que nos processos, sobretudo de desobsessão, que as pessoas chegavam amarradas, num processo de loucura, e ele pedia para desamarrar e a pessoa estava plenamente curada. E como que o Dr. Bezerra conseguia isso? Exatamente pela força moral que ele tinha. Então, ele conseguia essas curas pela condição moral dele. Professor Eurípides foi falado a semana passada, os que aqui estavam, e já falamos diversas vezes também, acabamos de falar que ele tinha as características mediúnicas dele, eram semelhantes às características de Santo Antônio. Chico Xavier também fez muitas curas. As pessoas talvez imaginem que ele trabalhou só com livro, e a gente está falando cura física também, porque houve um período em que Dr. Bezerra receitava remédios, fazia o receituário de remédios homeopáticos. Então, muitas e muitas pessoas... Existe aquela história, aquele fato trazido pelos biógrafos do Chico, de uma jovem que não tinha dinheiro para comprar o remédio, o médico receitou o remédio, ela foi ao Chico, estava com a receita, e ele também não tinha o dinheiro, e eles concluíram que se ela cortasse aquela receita, aquele papel de receita, em 30 pedaços, porque a prescrição era para 30 dias, se cortasse aquele papel em 30 pedaços e tomasse cada dia um pedacinho daquele papel, ela ficaria curada. E, de fato, no 30º dia, ela volta ao Chico e ela estava curada. Aqui no Brasil também temos o Frei Galvão, que também tem as pílulas dele ali, o Papa até esteve, na época que ele foi canonizado, que também o procedimento é o mesmo. Quer dizer, é imantada, é envolvida em energias de cura, aqueles tratamentos aliados à fé da pessoa e à própria mediunidade, no caso, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Tivemos em Palmelo, no século passado também, o Jerônimo Candinho, que fez milhares e milhares de cura também no processo da desobsessão. Ele fez um trabalho belíssimo. Então, esses são espíritas que realizam esse trabalho. Espírita, nós lembramos que são as pessoas que seguem a orientação de Kardec. Esses são os espíritas. Mas tem outros também que realizaram e realizam os trabalhos, e muitos acabam até se envolvendo de alguma maneira com o espiritismo. O caso, por exemplo, do Arigó, que começa católico, mas ele tem uma certa influência
de pessoas, de famílias daqui de Goiânia e de outros lugares também. Ele tinha um conhecimento relativo com relação à codificação da doutrina espírita no final da vida dele. Um grande médium. E essa influência foi, sobretudo, com o professor Múcio, o capitão Jair e a nossa querida e saudosa Nizinha. Eles tiveram muito contato com o Arigó, então passaram muitas informações para ele. E existe um fato muito interessante na mediunidade do Arigó, porque, num determinado momento, a Associação Médica de Minas Gerais o denunciou. E, naquele momento que ele foi denunciado, o presidente era Juscelino Kubitschek. E o Juscelino ele tinha uma relação de gratidão com relação ao Arigó, e ele, então, antes que o Arigó fosse preso, houve um indulto, quer dizer, o perdão da pena, que esse perdão da pena é dado pelo presidente da República. O presidente terminou o mandato dele, veio a ditadura, e ele novamente foi denunciado. E aí ele foi preso. E por que ele foi preso? Porque havia a possibilidade de um novo indulto, mas ele queria saber o que era essa história de indulto. E falar para ele assim, ó, quando a pessoa comete um crime, um delito, um ilícito, o presidente da República pode perdoar. E ele falou, então, eu não quero, porque eu não cometi crime nenhum, então eu vou ser preso. E, de fato, ele foi preso. E lá na cadeia, em Conselheiro Lafayette, ele curou milhares de pessoas. Começou curando os próprios presos, depois foi curando os soldados, e depois já era fila ali na porta da cadeia para as pessoas pedirem o tratamento realizado pelo Dr. Fritz, pela mediunidade do Arigó. Isso nos mostra que os espíritos sopram onde querem, tanto o espírito iluminado quanto espírito equivocado, eles sopram onde querem. E daí o nosso cuidado com relação à nossa mediunidade. Porque todas as pessoas, em algum grau, elas vão ter uma mediunidade, uma sensibilidade elas terão. Por isso nós trouxemos uma orientação trazida pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, e que ele está falando sobre mediunidade, que se chama Tormentos da Obsessão. Porque a gente imagina que o obsediado é tão somente aquele que está amarrado, aquele que está numa situação de quase loucura, e às vezes existem loucuras que não são loucuras mediúnicas, não tem influência de espírito, é questão física mesmo. De toda maneira, existe uma lei de ação e reação para que aquela pessoa esteja naquela condição. Mas existem outras situações que são questões mediúnicas, e às vezes há as duas situações. Por isso é que, quando se pergunta a psiquiatras qual deve ser o tratamento no caso da obsessão e da esquizofrenia, como é que descobre que se é obsessão, se é esquizofrenia, muitos dizem assim, nós também não sabemos, sobretudo se for psiquiatra espírita. Daí a importância de tratar os dois. E aqui, então, está falando sobre a mediunidade, como é que a gente encaminha essa mediunidade. Por isso mesmo, quando irrompe a mediunidade, não raro transforma-se em grave tormento para o seu portador. E aqui vai falar quais são esses tormentos. As ondas psíquicas e as sensações físicas decorrentes, experimenta distúrbios nervosos tais como sintoma de mediunidade, viu? Ansiedade, depressão, insegurança, mal-estar físico, cefalgias, que é a dor de cabeça, os problemas de estômago, de intestino, as tonturas que resultam da absorção das energias negativas que lhes são direcionadas pelos próprios adversários, assim como por outros espíritos perversos, uns zombeteiros, outros malquerentes, quase todos. E ele ainda faz mais duas considerações muito interessantes. À medida que se moraliza, quer dizer, o médium, né? À medida que se moraliza, o médium se equipa de resistência para vencer as perseguições espirituais
que são um grande entrave ao êxito do seu ministério, particularmente tendo em vista as paixões inferiores, que constituem um grande desafio a enfrentar a todo momento. A mediunidade, portanto, pode ser uma provação dolorosa que se transforma em tarefa de ascensão ou um sublime labor missionário que, assim mesmo, não isenta o indivíduo dos testemunhos das dificuldades, das renúncias e da vigilância constante que deve manter, porque nelas encontram tomadas psíquicas que acoplam aos seus plugs o que lhes permitiria um intercâmbio sistemático e contínuo. É como uma tomada. Ligou o ferro na tomada, ele vai esquentar mesmo. E como é que seria essa ligação nessa tomada? Através da invigilância, através da indisciplina, através do mau pensamento, da má ação. É assim que a gente puxa os espíritos equivocados. O que tem de espírito equivocado no mundo é muito grande. Então, depende de cada um de nós eliminarmos esses focos. E como é que a gente faz isso? Através do conhecimento. Por isso é que há aquela citação, conhecereis, trazidas por Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só através da verdade, do entendimento, da compreensão. Daí a importância do conhecimento do Espiritismo, porque a doutrina espírita está restabelecendo, a gente restabelece alguma coisa que está estragada. Então, está restabelecendo o Evangelho de Jesus. Quando a gente vê o Cristo Consolador, que é o capítulo 6, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, penúltima frase, o Espírito Verdade, portanto, o próprio Senhor vai dizer o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, essa instrução, a importância dela, mas a importância também da nossa dedicação ao trabalho do bem. E quando nós nos dedicamos ao trabalho do bem, nós não podemos fazer a exigência do tipo de trabalho que a gente pretende realizar. Por isso a gente lembra de André Luiz lá no nosso lar, porque ele chegou doutor e no final ele estava limpando o chão lá do nosso lar. Outro dia nós vimos uma mensagem de um companheiro nosso que desencarnou há uns 3 anos, e ele, num determinado momento, ele cita várias pessoas da área dele, de profissional dele, ele cita várias pessoas, e todas elas reconhecidas na sociedade como pessoas muito dignas, muito distintas, que já estão no plano espiritual. E ele dá continuidade àquela informação dele, dizendo assim, que lá ele está aprendendo. Aqui já era um profissional de grande conceituação, uma pessoa muito querida na área que ele trabalhava, mas que lá ele ainda estava aprendendo. Então, quer dizer, esse aprendizado é uma constante na nossa vida. E quando nós temos a oportunidade que nos é oferecida pela doutrina espírita do trabalho, é importante que a gente assuma realmente esse trabalho, que vista a camisa da Casa Espírita para a realização dessas atividades. Porque todos esses que nós citamos, médiuns que foram católicos, ateus, ou não ateus, mas sem uma filiação, uma rotulação religiosa, e, sobretudo, os médiuns espíritas que nós acabamos de citar, eles realizaram um grande trabalho de abnegação, de devotamento, porque são os princípios da caridade. A gente lembra que o Chico dormia 3 horas por noite, 4 horas por noite, porque ele ficava até de madrugada no centro, atendendo as pessoas, recebendo as mensagens. A gente fica imaginando um livro, por exemplo, da densidade de um Paulo Estevão, que ele recebeu o livro nos horários de repouso dele, na hora do almoço, no intervalo do almoço, depois dos cultos, era ali que ele recebia um livro daquela densidade, daquela profundidade, era assim que ele recebia. No entanto, quando ele chegava em casa, certa feita, quando ele chegou em casa, ele saiu do centro, saía 3, 4 horas da madrugada do centro, e ele saiu pensando assim, vou chegar em casa e vou dormir. E quando ele chega, a casa estava toda suja, porque tinha gatos lá, e os gatos tinham feito muita sujeira na casa, e ele saiu pisando aqui e acolá, para realmente
deixar as coisas como estavam, quer dizer, naquela situação que ele estava muito cansado, e ele certamente imaginou, amanhã alguém limpa essa casa aqui. E quando ele estava nessa situação, o Espírito Emmanuel diz a ele: mas você vai deixar as suas irmãs limpar essa sujeira dos gatos? Por que você não limpa? E ele imediatamente pegou o pano, pegou a vassoura, o rodo, o balde, sei lá o que ele pegou, e limpou, fez uma faxina na casa. Então, isso mostra também a obediência dele à orientação trazida pelo Espírito Emmanuel. Porque se ele foi esse sucesso absoluto que nós sabemos que o Chico foi por muitas razões, semelhantes a algumas delas ao próprio Curadar, o Vianney, o Curadar, porque era uma pessoa muito humilde, era uma pessoa de persistência naquilo que ele queria, porque senão ele teria desistido. A primeira vez que reclamaram dele, que o padre falou mal dele no púlpito, que o jornal falou mal dele, ou outros tantos falaram mal dele, ele teria largado mão da doutrina espírita, do espiritismo, e nós não teríamos a beleza que nós temos. Então, quer dizer, teve a persistência, teve a humildade, teve as condições morais, porque se ele não tivesse essas condições morais, também ele não teria chegado aonde ele chegou. Outro dia nós passávamos um livro, exatamente o Paulo Estevão, para uma amiga nossa que é francesa, então a gente passava o livro para ela, e ela se admirou muito, porque ela disse que nunca tinha ouvido falar em Paulo de Tarso. A gente acha assim, uma coisa assim absurda, né? Alguém fala assim: nossa, nunca escutei falar em Paulo de Tarso. Pois então está aqui o livro em francês, que você vai ler o livro e vai conhecer. E o livro é exatamente Paulo Estevão de Chico Xavier, traduzido para o francês. E aí ela se admirou mais ainda, falou: nossa, mas traduzido para o francês? E aí eu peguei um outro livro que estava comigo também, que é exatamente o Nosso Lar, também em francês, e passei para ela. Falei: está aqui o Nosso Lar também em francês. E ela saiu muito feliz com esses livros. Então, quer dizer, a obra dele é uma obra internacional. Em vários e vários idiomas, as obras de Chico foram traduzidas, e nos remete, todas elas, a essa importância da humildade, da perseverança e, sobretudo, do trabalho no bem. Porque quando nós realizarmos isso, as nossas dificuldades serão minimizadas. E em muitas dificuldades que a gente sabe que nós teremos que passar por ela, vamos pedir a Deus não para eliminá-las, mas para que elas venham com menos sofrimento. Mas para que essas dificuldades venham com menos sofrimento, a necessidade também da dívida de gratidão, que é uma dívida que todos nós temos para com o Criador, a gratidão por tudo que Ele nos concede, por tudo que Ele nos dá. Essa gratidão vai fazer a diferença na nossa vida, porque a gente vai entender as dificuldades, e foi exatamente isso que o Curadar disse àquela jovem, que ela não teria as condições da visão, mas que existiam tantas outras situações que poderia também ela ser feliz, mesmo sem a vista. Porque tem pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas que têm a visão e são pessoas totalmente infelizes, porque têm uma visão turva, uma visão equivocada de tudo, de todos e da própria vida. E a doutrina espírita vai nos dar uma visão cristalina da vida, porque exatamente está nos remetendo ao Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe e muita paz.